A Bíblia diz também que aqueles que, porventura, tenham dificuldade em perdoar, lá no livro de Lucas, capítulo 17, 3 e 4, diz assim: se o meu irmão pecar, o que eu faço? Se perdoa ele. Mas se ele pecar 7 vezes no mesmo dia, perdoa ele 7 vezes. Mas Senhor, e quantas vezes eu tenho que pecar? Até 7 vezes, lá em Mateus capítulo 18. Não, até 70 vezes 7. Você pode perdoar até perder as contas. É difícil, não é verdade? Mas, embora seja difícil para você e para mim, tudo é possível para Deus, porque Ele nos perdoa. Não importa quais sejam os pecados e quantas vezes você e eu caímos. Enfim, queridos, porque Ele disse: vai, não peques mais. Aqui não tem nada que ver com perfeccionismo, de que você vai se tornar perfeito. Não, absolutamente. Mas Jesus precisava dizer: vai, não peques mais, por alguns motivos, dentre eles, número 1. Se Jesus tivesse dito assim: olha, vai e procura não pecar mais, tá bom? Vai e peca menos. O que Jesus estaria com isso dizendo? Jesus estaria dizendo com isso que o diabo tinha mais poder do que ele. Porque o diabo faria você pecar, mas Jesus não teria poder para fazer com que você não pecasse mais. Entendeu? Segundo ponto. Imagine que Jesus assim: vai e não peques mais. Mas como vai ser isso? Imagine uma criança de 2 anos. Você tem um filho de 2 aninhos que já anda, fica em pé. E você diz para ele: filho, eu quero que você alcance o teto aqui de casa. E o garotinho, então, de 2 aninhos, se estica todo e o bracinho dele lá em cima para tentar, e ele vai alcançar o teto. Aí o pai diz assim: você não alcançou o teto como eu disse que era para você alcançar. E ele pega então, tira a cinta e chap no menino ali. Você acha que isso seria aceitável? Pedir para o menino fazer uma coisa que era impossível para ele? Pois Jesus está pedindo para você e para mim, para nós fazermos alguma coisa que é impossível para nós. Mas a diferença é que esse pai que diz assim: filho, toca o teto, e ele se estica e não consegue. O pai, ele pega o menino ali pela cintura, ele ergue o garoto, e o garoto faz o quê? Então toca o teto. Esse é o ponto. Se a nós é impossível nós fazermos isso que Jesus pede, que é não pecarmos mais, ele diz assim: filho, eu vou implantar no teu coração o meu espírito, e eu vou fazer com que você ande de acordo com as minhas leis. Diz Ezequiel capítulo 36, amém? No livro de Jeremias, no capítulo 31, Deus diz assim: eu, com o meu dedo, eu vou escrever no teu coração as minhas leis, para que você ande de acordo com a minha vontade. Quem é o nosso Deus? Ele é aquele que nos pega pela cintura e nos ergue e diz assim: eu vou te ajudar. Você não consegue, mas eu vou te sustentar. Amém? O que a gente precisa fazer? A gente só precisa acreditar nele. Eu lembro de uma história que certa vez eu li em um livro, de uma irmã chamada Sara, uma jovem chamada Sara. A Sara, ela morava nos Estados Unidos, e a Sara tinha um irmão. Ela era muito cristã, Sara muito cristã, temente a Deus. Só que a Sara tinha um irmão mais velho que ela, que era um alcoólatra inveterado. E a Sara orava por esse irmão e clamava por ele, e para que ele abandonasse a bebida, e ele bebia, e os anos foram passando, até que um dia o corpo dele pediu a conta. E se ele não fizesse um transplante de rins, ele morreria em não muito tempo, em pouco tempo ele morreria. Sem esperanças para a vida do irmão da Sara, Sara perguntou ao médico: doutor, existe chance para ele receber um transplante, receber um rim?
E o médico falou: olha, o caso do seu irmão é muito difícil, porque o histórico dele de alcoolismo, dificilmente ele conseguiria ganhar um transplante. E ela olhou para o médico e disse: mas doutor, e se eu doasse o meu rim para ele? O médico disse assim: bom, Sara, primeiro teríamos que ver se o seu rim é compatível. Em segundo lugar, o risco é muito grande, porque alguém como seu irmão muito possivelmente pode voltar a beber e você desperdiçaria tudo, e fora o risco da sua vida, é uma cirurgia muito delicada. Mas doutor, eu quero tentar. E fizeram ali os exames e de fato Sara podia doar um rim para o seu irmão. O dia da cirurgia foi marcado. E quando Sara recebeu ali o orçamento do que ela teria que pagar pela cirurgia, e o irmão, eles não tinham condições. A única coisa que ela tinha era uma casa pequena que o pai havia deixado para eles como herança. Mas Sara foi até o fim. Ela hipotecou a casa e com o dinheiro da hipoteca, desejosa de pagar, então ela cobriu todas as custas. No dia marcado fizeram a cirurgia. Correu tudo bem. O irmão de Sara recebeu bem, foi tudo certo, a despeito de um probleminha somente. O problema foi que Sara, durante a anestesia, como alguns desses casos raros, ela teve uma alergia à anestesia. E ela ficou com a parte de baixo toda do seu corpo paralisada. E ela jamais poderia voltar a andar. Sabe o que confortou Sara? Foi quando ela recebeu a notícia que o irmão dela estava vivo, estava bem. E ela pensou: mesmo que eu sacrifique toda a minha vida, sem poder mais andar, mas se o meu irmão puder andar, se o meu irmão puder ter uma oportunidade de aceitar Jesus, e Ele como Salvador, eu sei que Jesus vai voltar e eu vou voltar a andar. Mas o céu não será para mim a mesma coisa, nem para Jesus se Ele não estiver lá. O que você espera de resposta do irmão de Sara? O que você espera? Quando eu estava lendo essa história, eu pensei: ele vai responder bem. Imagina, a irmã doou o rim para ele, hipotecou a casa, fez tudo para salvar a vida dele. Pasmem, queridos, sequer ele voltou ao quarto dela para agradecê-la. E a primeira coisa que ele fez, quando deu baixa do hospital, foi ir para o bar para beber. Você consegue imaginar uma coisa dessa? E ao a gente ouvir uma história como essa, a gente fica assim: meu Deus, como é que ele pôde responder desse jeito? Só que toda vez que a gente deliberadamente vai chafurdar na lama do pecado, a gente está fazendo o mesmo com Jesus. Só que Jesus não doou um rim para nos salvar. Ele deu a sua própria vida. Sua própria vida. Por isso que Ele vem para você e para mim e diz hoje assim: filho, vai, não peques mais. E eu termino a mensagem que Deus tem para nós nessa manhã, nesta hora, lendo aquilo que está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, do seu amor, e tolerância, e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. O que é que nos deve levar ao arrependimento? É o medo de ir para o inferno? É o medo de perder o céu? É o medo de ser castigado? É o medo de não ter Jesus? Não. Não é isso que a Bíblia diz. A palavra do Senhor diz que
É a bondade dele, do Senhor, que nos tem que levar ao arrependimento. Quando a gente olha para a cruz e vê o que Ele fez por nós, o quanto que Ele se doou, Ele abandonou tudo para te comprar. Essa foi a mensagem primeira dessa série. Ele fez tudo, Ele abandonou tudo. Ele pagou o maior preço do universo. Ele morreu na cruz do Calvário sem enxergar nenhum palmo diante de si, como se Ele estivesse morrendo a vida eterna para te salvar. Porque Ele disse assim: eu prefiro sacrificar a minha vida eternamente do que passar a eternidade sem o Secom, meu filho, sem a Luciane, meu filho, sem o Davi, meu filho. Eu prefiro sacrificar a minha vida eternamente do que passar a eternidade sem o Adriano. Ele morreu por ti, para te dar a vitória.